Olá, meus amores! Hoje será então a nossa última receita do especial de receitas de Natal. E hoje eu quero deixar para vocês a minha receita então, que dirias assim, não a mais famosa, mas a que eu faço muito e que eu vendo muito, tá? Que é o pão de mel, tá? Esse pão de mel eu faço muito, é um faço e venda que fica delicioso, pelo menos para as pessoas que eu vendo, eles amam esse pão de mel. E eu quero deixar essa receita então compartilhada com vocês, tá? Eu sempre digo que receita a gente sempre pode compartilhar, porque ingredientes é uma coisa, o fazer é outra, cada um tem a sua mão para fazer, não que eu seja a melhor para fazer, porque eu tinha lá minhas colegas da oficina do CRAS que faziam muito bem, que eram muito caprichosos para fazer as receitas. E assim, ó, mas compartilhe, não tenha ciúme das suas receitas, das suas mudas de flores, não tenha ciúme, compartilha tudo que é bom, a gente tem que compartilhar, que tudo que é bom, bonito e é com alegria que tu compartilha, tu recebe de volta, né? Então vamos lá para a nossa receitinha então, a nossa última receita então do mês de dezembro, tá? Vamos lá. Para começar então o pão de mel, tá? Aqui, ó, pessoal, 3 xícaras de farinha de trigo eu já peneirei aqui, tá? As 3 xícaras de farinha de trigo. Aqui tem 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Não é achocolatado, é chocolate em pó, tá? Peneira também para não ficar bolinha. Prontinho aqui. 2 colherinhas de chá de fermento, tá? Fermento de bolo e 2 colherinhas de chá rasa de bicarbonato de sódio. Também vou passar aqui na peneirinha porque tem bolinha sempre. Aqui, ó, eu tenho a misturinha das especiarias, tá? Que pão de mel, bolacha de mel, tem que ir as especiarias, tá, gente? Que tipo, se não tiver, não tem gosto de pão de mel ou bolacha de mel. Aqui eu vou botar 1 colher de sopa, eu vou botar um pouquinho mais que eu gosto de acentuar. Mas pode ser 1 colher de sopa, eu tenho gengibre moído, noz moscada moída, canela em pó e cravo em pó. Eu botei 1 colher de sopa de cada aqui dentro e misturei, daí ficou a mistura de especiarias. Eu vou usar aqui 1 colher e mais um pouquinho, tá? Nessa receita aqui. Agora mexo tudo aqui os secos nessa bacia para já ficar misturadinho, né? Opa, farinha gosta de voar. Já peguei uma bacia grandinha para não acontecer, mas acontece. Ó, tudo bem misturadinho, então, chocolate, farinha, os fermentos, tá? E as especiarias aqui. Prontinho. Agora aqui, ó, neste outro prato, eu vou colocar 1 caixa de leite condensado. Não tem como ficar ruim, né? Eu já disse aqui nos vídeos quantas vezes pra vocês que eu não lembro quem é que me dizia, das minhas amigas lá na oficina, nossas aulinhas, que o que vai leite condensado não tem como ficar ruim. A mesma medida aqui de leite, um pouquinho demais, porque ela tá aberta aqui embaixo, e 1 xícara de mel. Gente, por isso que as coisas que a gente compra artesanal, que as pessoas compram, as coisas que a gente faz, ela sempre tem que ter um valor, né? Não que seja a gente tem que cobrar mais do que vale, não é isso, mas é que vale mais uma coisa artesanal do que tu comprar em um supermercado. Depende, tem coisas, depende do supermercado, tem coisas que são mais caseiras, mas assim, ó, muitas das coisas são com muito conservante e com essências, né, pessoal? Até tem uma amiga que eu fiz umas bolachinhas de mel aí, disse pra ela que tinha feito, ela vai olhar o vídeo e vai saber que é ela.
E ela disse, eu não gosto dessas bolachinhas, aquelas que tem no mercado, que tem um merengue em volta. Daí eu disse pra ela, estilo, mas aquelas têm essência. E eu não faço com merengue, faço com chocolate em volta. Daí no outro dia eu levei umas pra ela provar. Daí depois ela me mandou mensagem que ela queria comprar algumas. E daí ela disse, depois ela mandou, que ela tinha uma coisa com a bolachinha de mel. E eles adoraram na casa dela e todo mundo gostou. Ela comprou até para presentear e daí teve que pedir mais porque eles já estavam comendo as bolachinhas. Então tem essa diferença, né, gente, de tu fazer sem conservante, sem essas coisas, de tu comprar em supermercados. Tem um preço a mais para isso, tá? Agora aqui, ó, vamos misturar a mistura então dos molhados, né, aqui com os secos. Vamos botar de pouquinho e já vamos misturando, porque ela gosta de dar uma emboladinha por causa do mel, né, gente, que pode cristalizar aqui junto com as outras misturas e ficar umas bolinhas brancas. Mas se ficar muito, a gente coa a massa, passa na peneirinha. A gente mexendo de pouco a pouco não fica, tá? Tem tudo um jeitinho de fazer. E aqui eu mostro todos os segredinhos para vocês, como eu faço. Sempre dá um pouquinho de trabalho, né, gente? Essas coisas mais que tem que botar muitas vezes a mão, dá um trabalhinho a mais, né? Porque esse pão de mel, ele é recheado e ele é banhado no chocolate. Eu, quando faço para Natal, para Páscoa, que eu faço sempre, eles sempre vão enfeitadinhos de acordo com a data, tá? Mas pode fazer ele só com chocolate. Banhar no chocolate. Se não quiser rechear também, não precisa rechear, posso fazer só o bolinho, no caso, e passar no chocolate. Pode fazer assim também. Vou botar uma forcinha a mais aqui para misturar, para botar o resto do líquido. Essa receita aqui, gente, não é uma receita minha, né? Que eu disse que é uma das melhores receitas assim que eu tenho. Que eu vendo bastante esses pão de mel. Mas essa receita eu não lembro onde eu peguei, faz muitos anos. Nem sei se foi na internet, onde é que foi. E eu adaptei umas coisinhas nela que eu tipo gostava mais das misturas, ia umas outras especiarias que eu tirei. Eu coloquei chocolate, que na receita não tinha, ele ficava branco demais. Então eu adaptei ela e foi o pão de mel que eu achei mais saboroso. E ficou a minha receita então de pão de mel, que eu já dei para várias pessoas e já fiz várias vezes ela também na nossa oficina, mas sempre tinha alguma que não tinha feito ainda, que entrava nova. Então hoje eu tô deixando na nossa última então aula da oficina então essa receita, que é bem valiosa e bem gostosa. Ó, pessoal, prontinha a nossa massa, tá? Ela fica assim, para ela ficar bem macia, tá? Agora a gente vai colocar aqui nas forminhas e depois vai colocar para assar, tá? Então voltamos aqui, gurias. Já coloquei, ó, em algumas forminhas a massinha, tá? Eu tenho essas forminhas que é própria para pão de mel, ó. Elas são pequenininhas assim. A gente deixa, ó, um meio dedinho, né? Porque é para ele ficar mais altinho. E daí eu coloco aqui nesse pote, essa coisinha de medir aqui as gramas dos alimentos, né? Das farinhas, no caso, dos ingredientes. E vou colocando, porque ele tem uma pontinha aqui, né? Daí a gente coloca nas forminhas, só que tem que colocar numa forma maior, né? Porque não dá pra botar as forminhas assim, solta no forno, né? Coloca numa forma maior pra assar. Então, vamos colocando em todas aqui. Eu já fui adiantando umas
pro vídeo não ficar muito grande, né, pessoal? Eu vou encher todas ali. Vai um tempão. Ó, a gente sempre deixa um... Se vê que caiu muito, depois tira um pouquinho com a colher para ele não derramar muito no forno, né? Aqui eu já tenho mais ou menos quanto eu deixo cair, que eu já tô acostumada a colocar nessas forminhas, né? Então eu já sei ali que cai uma bolinha, mais um pouquinho, já tá o quanto é preciso de massa, tá? Dá uma sujeirinha, mas isso faz parte do processo, né? Nada que é muito fácil. As coisas para ser boa tem que ser um pouquinho difícil, né? Senão muito fácil não tem graça. Não que isso aqui seja difícil, né, pessoal? Porque não é difícil, é só que dá um trabalhinho a mais, né? Tem que fazer a massa, daí tem que assar. Daí tira do forno, tem que deixar esfriar, porque não dá para ir o recheio, né, nele quente. A gente não coloca recheio quente e nem a massa quente, porque ele pode depois mofar. Os que eu acho que caiu demais, eu tiro um pouquinho, tá? Então a gente deixa esfriar bem para poder rechear, tá? Aqui, então, encheu a nossa forma, né? Ó. Agora vamos pro forno, tá, pessoal? Depois vem o melhor, assadinho pra gente rechear, tá? E aí, meus amores, tô aqui voltando, então. Já adiantei aqui os pão de mel. Eu tirei do forno, tirei da forminha, tá? Porque eu tinha que esperar eles esfriar pra mim poder rechear. Então eu já dei uma adiantada, nem filmei eu tirando ele da forminha, porque, gente, se contar tantas horas que eu tô fazendo, eu já tô 4 horas fazendo esses pão de mel e eu não banhei ainda, tá? Porque tem que fazer a massa, como eu fiz ali no começo, tem que assar, dá o tempo de assar, tem que esfriar, tá? Daí agora eu já comecei a rechear, para não rechear todos aqui, porque demora, né? Daí o vídeo fica muito longo, tá? Então assim, ó, agora eu vou rechear alguns aqui. Isso que eu já tinha o recheio de brigadeiro pronto, tá? Eu já tinha feito antes o recheio de brigadeiro, que ali é o ponto de recheio, que é leite condensado, uma de leite condensado, uma de creme de leite e 3 colheres de chocolate. E mexer até ponto de desgrudar da panela, que ele fica no ponto aqui de rechear, tá? Então aqui, ó, eu corto ele com a parte de cima um pouquinho menor, com a parte de baixo um pouquinho maior, tá? E vou no recheio, né, gente? Eu coloco bastante recheio, olha aqui, coloco bastante recheio e tampo. Tampei aqui, aperto um pouquinho para sair para a borda, para não ficar faltando recheio, e passo a faca em volta, gente. Que fica assim, ó. Ele fica uma camada bem grossa de recheio, né? Vamos lá para outro. Por isso, gente, quando a gente faz esse tipo de trabalho, tá? Ou a gente faz e cobra, ou a gente nem faz, né? Porque o tempo que leva... Eu comecei e tava dia, claro. Agora já tá escuro. E eu tô aqui que eu tô recheando, não banhei ainda. Aí, enquanto tava no forno, enquanto esfriou os pão de mel, enquanto tava esfriando para mim poder rechear, porque tem que esperar esse tempo, não adianta querer fazer atropelado, né, gente, que não dá certo essas coisas assim, tudo tu tem que ter tempo para fazer. Daí eu fui fazendo os enfeitinhos de chocolate que eu vou colocar em cima aqui. Quando eu faço perto do Natal, eu faço com os enfeitinhos de Natal, de pinheirinho, de sininho, de anjinho, do que eu tiver de forminha de chocolate, né? É os que eu faço. Então, ó,
Coloco bastante recheio, dou uma apertadinha, passo a faca em volta, tiro o excesso aqui, mas não aperto mais para ele ficar com a camada larga de chocolate. E aqui. E assim vai um por um, né? Isso é um trabalho que a gente diz trabalho artesanal, né, pessoal? Quantas vezes eu pego esse pão de mel até que ele esteja pronto, né? Por isso que a gente tem que ver quanto a gente vai cobrar para ganhar alguma coisa, senão, como eu disse para vocês, isso é um faço em venda, que eu vendo bastante esse pão de mel, só que assim, ó, dá trabalho, tem que querer fazer, né? Tem que gostar de fazer, ou tem que precisar. Só que assim, ó, tem que cobrar, porque senão não vale a pena fazer, né? A pessoa vai achar caro. Então não adianta, porque não é só os ingredientes, não é só aquilo que eu gastei ali para botar na massa, não é aqui o recheio e o chocolate que vai em volta. É esse tempo inteiro, todo esse tempo que a gente vai levar para fazer, né? Olha aí. Ele é bem recheado e é uma coisa que tu tá comprando, tu sabe que não tem corantes, não tem conservantes, né? Então é uma coisa que a gente faz sempre novinho para a pessoa comprar e já comer, né? E vale muito a pena, fica muito gostoso, muito saboroso, mas ele dá um trabalhinho, né? Mas tudo que dá um trabalhinho, como eu digo sempre para vocês, dá o trabalhinho, mas vale a pena, né, pessoal? Então agora eu vou banhar eles, tá? Eu vou derreter o chocolate no micro-ondas e volto para banhar eles, tá? Então, pessoal, outra etapa nos nossos pães de mel, né? Vamos agora começar o banho. Eu vou banhar alguns, tá? E depois eu volto para enfeitar eles. Eu não vou banhar todos aqui no vídeo, vou banhar alguns, tá? Eu vou começar banhando aqui esses três que foi recheado de branquinho para mim deixar separado, tá? E esses ali tudo é brigadeiro. Vocês podem ver que eu já trago, não sei se dá para enxergar, mas eu já trago um monte de talher aqui, porque isso suja muito o talher, tá? Então vai começando a secar o chocolate e vai grudando no talher, daí eu troco. Ó, aqui é chocolate de cobertura meio amargo que eu uso sempre, tá? Derreti, deu 2 minutos derretendo, pego um prato bem fundinho aqui e não tão grande, para vir bastante chocolate, para dar para rechear uma quantidade boa, para não precisar toda hora tá parando, né? E aqui, coloco aqui em cima do garfo, tá? Coloco o pão de mel aqui, venho aqui, passo aqui por cima, ó. Passo aqui por cima, dou uma batidinha aqui. Bato aqui na ponta do... Às vezes ele faz isso, às vezes ele gosta de cair. Mas tudo bem, vamos bater de novo. Deixa escorrer um pouquinho. Passa aqui para tirar o excesso, ó. E vai aqui. Larga aqui em cima do papel. Se vocês não estão vendo, eu vou puxar para cá. Larga aqui em cima do papel manteiga, tá, gente? Papel manteiga, que daí ele sai bem fácil aqui, tá? Vou pegar uma faquinha aqui pra... Aqui. Vai o outro agora. Como tá calor, ele vai custar um pouco pra secar. E eu não vou ligar o ar-condicionado aqui, porque se eu ligar, ele vai começar a secar muito rápido. E daí começa a secar que toda hora eu tenho que pegar e derreter o chocolate de novo, tá? E também não é bom daí. Então eu prefiro passar um calorzinho, que ele demore um pouquinho para secar. Mas é melhor para mim aqui.
do que tá toda hora derretendo o chocolate, tá? Ó, coloca em cima do garfo. Tem pessoas que usam aqueles garfos de banhar, que tem só 2 dentes, assim, 2 coisinhas. Mas eu já me acostumei com esses aqui simples. Como eu disse pra vocês, eu gosto sempre de usar as coisas que a gente tem em casa, porque daí ninguém pode dizer, ah, eu não posso fazer porque eu não tenho isso. Todo mundo pode fazer. Ó. Tá mais pra cá. Agora esses aqui são os de brigadeiro. Atira aqui dentro. Eu posso atirar, que eu já tô acostumada, senão bota em cima do garfo. Pra dar umas batidinhas aqui. Quando vê que escorreu bem, passa aqui para tirar o excesso embaixo. Ó, gosto de cair. E isso vai um por um, né, pessoal? Por isso que é um trabalho artesanal que tem que ir com paciência, né? Como ele tá bem altinho, ele cresceu bastante, ele tá desequilibrando de cima do garfo, né? Mas daqui a pouco eu já pego o jeito também que já vai. Porque os primeiros que a gente faz, depois de um tempo que não fez, dá isso. Ó, depois a gente pega o jeito, vai fazendo e largando aqui. E assim, pessoal, vamos com a paciência e vamos banhando todos, né? Ó, tem que botar bastante chocolate em cima, porque daí ele escorre, pega em toda a volta aqui, pega embaixo. Tiramos o excesso aqui, ó, e largamos aqui. Vamos fazer mais uns 2 aqui. Eu já largo ali dentro porque ele já pega o chocolate embaixo daí, ó. Ó. E vamos lá, dar as batidinhas aqui que desce todo o chocolate daí. Tira o excesso e largamos aqui. Mais um. Ó, quando ele tá nessa calorzinho, eu acho muito melhor quando ele tá calor. Ele leva, quando o tempo tá quente, porque ele leva mais tempo para secar, mas ele é mais fácil assim de banhar, porque o chocolate tá molinho, né? E a gente consegue fazer com mais paciência. Se tá frio, gente, a gente tá fazendo e ele tá secando, daí começa a grudar no garfo e tu tem que toda hora amolecer mais o chocolate. Tá, pessoal? Eu vou banhar o resto e depois eu volto para enfeitar eles, tá? Que é a parte melhor e mais bonita, tá? Então, pessoal, voltando mais uma vez, eu deixei um aqui, ó, sequinho, para vocês verem que dá uma rebarbinha aqui. Quando der a rebarbinha, a gente corta com a tesoura, tá? Eu banhei todos eles agora, secou. Então, a gente corta a rebarbinha deles para ficar bonitinho, né? Isso aqui vamos tirar daqui, depois a gente aproveita o restinho do chocolate. Agora aqui, ó, pessoal. Aqui tá o que eu fiz, ó. Fiz pinheirinho pequenininho, tá? Todo com bolinha colorida. Fiz botinha, tudo de chocolate, tá? Acho que aqui se vê mais na luz, porque já tá escuro, né? Aqui bolinha de pinheiro. Isso aqui é tudo de chocolate. Biscoitinho. Aqui tem sininho. É um sininho pequenininho. Esse aqui eu nem vou usar agora, que eu quero pintar de dourado. E fiz anjinho, que eu também aqui passei no dourado, tá? Agora o que a gente faz finalmente, que não precisa fazer se quiser fazer para comer em casa, lógico que não precisa fazer, faz assim ele, ó, com um branquinho em cima e tá pronto, né, pessoal, para comer em casa. Esses aqui, como eu tô passando uma receita para vocês que é fácil e venda, né, para quem quiser vender. Por isso que eu tô falando tanto, pessoal, no tempo que leva
na sujeira que dá, mas não é para vocês desistirem de fazer. A receita é fácil de fazer, só que ela é trabalhosa. Ela dá sujeira, então isso tudo tem que agregar no preço, e mais ainda que é um pão de mel artesanal, né? Tu pega quantas vezes esse pão de mel na mão? Então agora aqui, pessoal, eu vou passar aqui um vermelhinho em cima, como é a cor do Natal. Ao invés de fazer tipo aquele que eu mostrei branquinho, eu vou passar um vermelhinho. Passar em alguns aqui um vermelho. E isso aqui já vai ser a colinha para colar o enfeite em cima, tá? Aqui estão todos, então, banhados no chocolate. Se quiser, pode banhar no chocolate branco, tá? Daí eu escolho o enfeite que eu quiser colocar. Sempre contrastando, né? Se eu vou colocar aqui, se eu coloquei o vermelho em cima aqui, eu coloco, né, pessoal, um verdinho, um pinheirinho verdinho, né? Claro, se quiser pode colocar tudo verde, mas o pinheirinho não se destaca tanto, né? Em cima do verde, né? Ó, biscoitinho. Depois, como sempre, eu vou tirar as fotos, que vai pegar eles bem de pertinho, né? Esse aqui eu vou botar um anjinho. Então, pessoal, isso aí fica tudo, que eu tenho que colocar mais um pouquinho para colar, senão já não vai colar, porque agora eu tinha ligado o ar aqui, já ficou mais fresquinho, ele tá secando mais rápido, né? Tá mais um pouquinho que já secou. Vou colocar no vermelho. Olha, até grudou aqui. Mais um pinheirinho no vermelhinho, fica mais bonito. Agora eu vou pegar aqui o chocolate verde, tá? Que é só o chocolate branco de cobertura com o corante de chocolate, tá? É só pedir nas casas de confeitaria corante de chocolate e vai ter. Ó, aqui eu coloquei em verde em cima, então eu vou botar uma botinha vermelha, tá, pessoal? Olha que lindo que fica. Pessoal, então depois de enfeitar todos os pães de mel, né? Cada um aqui com o seu enfeitinho de chocolate que eu fiz. Eu deixo aqui então para vocês essa receita, que é uma receita fácil e venda ótima, além de ser deliciosa, muito fácil de vender. Ela dá um trabalhinho, né, pessoal? Mas isso é coisas, quando tu faz uma coisa perfeita, boa, é isso que dá um trabalhinho, né? Não é para vocês perder a vontade de fazer, mas é só para você dar valor ao trabalho de vocês, né? Então, meninas, essa foi a nossa última aula do mês de dezembro, que eu prometi as receitas de Natal, então ficou por último o pão de mel delicioso, tá? De fácil venda, e foi a nossa última aula, então, da nossa oficina, então, né? Eu agradeço a todas que ficaram esses anos todos comigo, a minhas amigas queridas do meu coração, que vão continuar sendo, e vocês agora querendo ver minhas receitas, vocês vão no meu canal do YouTube, se inscrevam lá, né, meninas? E vamos seguir em frente, vamos viver a vida, porque a vida é bela!